Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e já agradeço a você pela sua presença, pela sua audiência e principalmente pela sua paciência. Agradeço aos amigos que sempre nos mandam mensagem falando para não desistir, para continuar. Hoje nós queremos fazer memória dos santos anjos da guarda. A gente sabe que o anjo da guarda é um contexto bíblico, teológico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, no judaísmo, no cristianismo e também no islamismo. Então a gente começa hoje com anjos. Meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Angeli Dei, que custos esmei, pedive commisso, pietate super. Caríssimos e caríssimas, a gente hoje vai ler o Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos de novo? Mateus, capítulo 18, versículo 1, depois, versículo 5 ao 10º. Lembrando que ontem a Câmara aprovou por 493 votos a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. É uma medida que afeta diretamente os trabalhadores e trabalhadoras, autônomos e autônomas, e as famílias que já sentem o peso da economia. E aqui vale uma reflexão sobre justiça, equilíbrio e responsabilidade social. Mas também nos leva a pensar em um outro tipo de imposto que ninguém paga conscientemente: o preço das nossas escolhas espirituais. É exatamente isso aqui que eu quero trazer para nós, em nossa reflexão de hoje, na memória litúrgica dos Santos Anjos da Guarda, celebrada hoje, 2 de outubro, embora pareça distante essa regra da economia, mas tem tudo a ver, por quê? Porque existe sempre essa preocupação, às vezes, com o plano material e esquecemos o plano espiritual. Mas com tudo isso, não podemos também ficar à parte. Ou seja, não, vamos ver somente o céu e esquecer a terra. É muito importante que cada um e cada uma assuma as suas responsabilidades. Pressão no Congresso, nós conseguimos, graças a Deus, eliminar a PEC da blindagem. Povo na rua, povo gritando, seja com Chico Buarque, com Gilberto Gil, com tantos artistas que foram junto, seja o povo sozinho, a pressão funcionou. E essa pressão está ecoando ainda. Os militares que estiveram no poder durante mais de 20 anos não deixavam acontecer essa operação, esse momento. Então, quem diz que estamos vivendo uma ditadura não sabe o que é uma ditadura. Ou se sabe, acha que são um bando de canárias. Deixa eu ficar quieto para ninguém me ficar ofendido com a minha fala. Mas a gente precisa continuar na pressão, porque agora é sem anistia para golpista. Vamos nós na pressão. Lembrando que em Mateus capítulo 18, Jesus nos ensina, quando ele coloca uma criança no meio do discípulo, diz: cuidado para não desprezarem um desses pequenos, pois os seus anjos vêm continuamente à face de Deus. A criança aqui não é apenas um símbolo de inocência, mas de humildade radical e uma confiança sem qualidade, sem nenhum tipo de interesse na essência divina, na proteção de Deus e na certeza de entrar no reino dos céus. É interessante perceber que na pedagogia de Jesus se repete em tantos nos livros de Lucas e também no livro de Marcos, e reforça que quem escolhe e quem acolhe os pequenos está escolhendo e acolhendo a Deus. E quem marginaliza os pequenos também, e os idosos também estão marginalizando e colocando Deus em segundo plano. E aqui entra a metáfora de Jesus. Jesus é muito radical. Jesus manda cortar o pé, a mão ou arrancar os olhos para não cair em pecado. E eu vou ser mais radical. Ano que vem tem eleição.
É hora de nós arrancarmos o pé e a mão daqueles que votam contra o povo, ou seja, eles não vão poder mais usar nosso dinheiro para viajar ao Brasil, não poderão mais assinar leis injustas. É uma imagem forte para a gente. Talvez alguns cristãos que usam a Bíblia de forma fundamentalista, com essa história de uma pessoa que, no hospital que nós trabalhamos, né, a pessoa chegou lá com os olhos colados, com Super Bond para nós depois, e a pessoa chegou lá com os olhos colados porque não tinha coragem de arrancar os olhos. Ela colou com Tech Bond na época. Interessante como às vezes nós lemos o texto de forma profunda e esquecemos de olhar o contexto. Jesus, ao falar arrancar a mão, arrancar pé, ele fala arrancar os olhos, ele apresenta que nós precisamos, de forma radical, se afastar e tirar de nós aquilo que impede de provocar e de pronunciar e de proclamar o reino de Deus. E sobre retirar da nossa vida tudo aquilo que impede de proteger e cuidar e servir os pequenos. Por exemplo, é muito comum você ouvir alguns cristãos dizendo, como aconteceu com alguns cidadãos, somos contra o aborto, mas defende a pena de morte, defende a tortura, acha que isso é normal, olha para o outro como inimigo. Ou seja, o evangelho de hoje nos convida a cuidar e a servir os pequenos e, sobretudo, aqueles que sofrem em nosso sistema. E sobre cortar em nós mesmos o egoísmo, é sobre nós mesmos cortar aquilo que impede o reino de acontecer. Cortar em nossas igrejas o clericarismo, padres e bispos e diáconos que se acham o dono da igreja, que acham que são autoridade. Eu ouvi de um padre, nunca vou esquecer, eu sou a igreja. A igreja é formada pelo povo e o povo é de Deus. Também nos convida a combater a lógica da exploração, da indiferença, e é um alerta para não negligenciar a defesa daqueles que sofrem perseguições. Nós temos que olhar bem claramente aonde nós estamos escolhendo a nossa vivência. A psicologia moderna confirma que o cuidado recebido em nossa infância constrói um elo de segurança, constrói vínculos de abertura para o amor plenamente. Uma criança que vive uma experiência de violência familiar dificilmente irá, na idade adulta, oferecer o amor e a paz. Nós devemos trabalhar sempre nesse sentido, a proteção dos vulneráveis. Criamos ciclos de violência, devemos superar, destruir e acabar com esse ciclo de violência. E sem esquecer que os anjos da guarda, eles são, vamos dizer assim, base de fé no judaísmo, que é a religião da onde nós surgimos, também no cristianismo, a nossa religião, e por que também não no Islã. E os santos padres da igreja nos lembram que os anjos da guarda, como por exemplo Santa Teresinha de Menino Jesus, que nós celebramos ontem, dizia que sentia a presença do seu anjo nos pequenos gestos. E Tobias, que foi guiado por arcanjo Rafael. Daniel sobreviveu às covas dos leões. Davi foi protegido desde jovem. Cada história reforça a presença dos anjos da guarda na história de cada um deles. Portanto, ao celebrarmos os santos anjos da guarda, queremos olhar para a realidade e nos invocarmos os santos, não achando que o anjo vai proteger você porque você vai passar numa rua perigosa, mas sempre invocá-lo no sentido de celebrarmos a vida e saber que o cuidado de Deus é um cuidado amoroso. Somos chamados à humildade radical, à atenção concreta aos pequenos e àqueles que estão vulneráveis em nossa sociedade. Cada criança, cada idoso, cada pessoa marginalizada é um lembrete para que Deus nos ajude a sermos também anjos da guarda nessa história dessas pessoas. Eu paro por aqui, peço a você que deixe seu like, compartilhe esse áudio, você que está no WhatsApp. E você está no YouTube? Inscreva no canal. Eu sou Daniel Nonato. Angelite uopilatno e voi parate fame non si crea seus plasmias. Forti sono te la zona, c'è che ti veni sono a me.
Sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen.